Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor, eu sou Gabriel Amaral e esse é um giro de notícias misturado com análise pocket, então roda a vinheta do giro de notícias. Como eu falei, eu me chamo Gabriel Amaral e se você não conhece o Raiz Tricolor, se inscreve aqui embaixo, dá a sua moral e dá o like. Justificando aqui por que não teve análise de Fluminense e Vasco, uma análise do jogo mesmo. Eu tive alguns problemas pessoais no sábado, cheguei em casa já era 2 horas da manhã, ainda ia ter que assistir o jogo porque eu assisti o segundo tempo, assisti um finalzinho só do primeiro tempo, então eu teria que reassistir o jogo, uma série de complicações que eu não teria como fazer a análise. Então o que eu preferi fazer? Soltar a derrota, não tá todo mundo puto, não ia dar muito certo soltar um vídeo de análise já na quase 5 horas da manhã e da forma como eu tava também não tinha como ter vídeo. Mas aí eu decidi também, depois de ver nessa manhã de domingo, por sinal tem uma entrevista com Marcelo Pitaluga, goleiro do Sub-17 do Fluminense, lembra? Aquele que eu pedi pra vocês irem lá, falar pra gente gravar uma entrevista, um desafio. Gravamos entrevista e desafio. Olha o link aqui no card, vai lá e acompanha pra dar a moral, dar o like, porque eu tô lançando 2 vídeos no domingo, então pode ser que você só veja esse e não veja o outro. E aí eu decidi gravar esse vídeo, por quê? Porque eu vi as declarações do presidente Pedro Abad, presidente do Fluminense. Na verdade não vi, só li, não sei nem se tem vídeo, eu acredito nem tenha vídeo disso. Li as declarações, vi a coletiva de Fernando Diniz. Ficou a pergunta aí pra todo mundo, né? O Carioca tem que acabar ou o Carioca não tem que acabar? E aí ficou a pergunta aí pra todo mundo. O Fluminense tem que sair do Campeonato Carioca mesmo? Tem que não sair, entendam que eu tô falando de sair, né? Tem que abandonar o Carioca mesmo? Pra você que não viu nada, quais foram as declarações do presidente Pedro Abad? Que por sinal, assim, eu não vou entrar aqui na questão política do que pode representar isso. O vídeo é sobre o Fluminense, mas fica uma dúvida aqui, né? O que aconteceu? Não sei o que aconteceu pro Abad, que sempre foi muito político no sentido de não, peraí, vamos conversar e etc. E agora, praticamente nos últimos 90 dias de mandato dele, né, considerando que a eleição tem até 90 dias pra acontecer, ele virou o lobo, deixou de ser ovelhinha e virou o lobo pra disparar uma declaração dessa, como lá em Brasília. Falando sobre erro de arbitragem, falando sobre abandonar, falando que não vai botar ganso pra jogar num campeonato como esse, porque se o Carioca abandonou o Fluminense agora vai abandonar o Carioca. Enfim, gostei das declarações. Era isso que a torcida pedia ao Abad desde o início e ele não entendia. Só que, se não fizer exatamente isso, se não abandonar e não cortar relações, vai virar bravata. E pior do que um presidente omisso é um presidente que solta bravata. Quais são os pontos ali que ele colocou? Primeiro, o Fluminense é prejudicado sistematicamente com a arbitragem. Pra mim, e aí eu não vou... É óbvio que foi pênalti pro Vasco no jogo, pra mim, pô... Nathan Ribeiro subiu o braço assim, enfim. Mas o pênalti pro Fluminense, assim como disse Fernando Diniz na coletiva, foi muito mais claro do que o pênalti pro Vasco. Então, ridiculamente não marcado. Achei a arbitragem também muito... O cara tava perdidaço. Encostou, dava falta. Encostou, dava falta no segundo tempo. Ele tava parando tudo, perdido. Eu não assisti o primeiro tempo, mas aí me confirme, meu sogro tava vendo o jogo e ele falou que não teve parada técnica no primeiro tempo. Não sei, talvez ele tenha se perdido ali alguma parte do jogo também, mas aí me confirme embaixo também se teve ou não parada técnica no primeiro tempo, porque se não teve, olha, mais uma parada que ele se perdeu, porque tá na regra do jogo ter. Então assim, a arbitragem tava perdida, isso é algo que já vem acontecendo, o Fluminense perdeu força nos bastidores, etc. Só que pra mim, o principal ponto de ontem, o principal, e que ninguém tá ligando, ninguém tá assim, eu não vou falar de ninguém não, mas o barulho tá muito menor, é o gramado. Que pasto era aquele? Um monte de gente já tava naquela, tipo assim, o gramado tava horrível, né? O gramado não tava horrível. Horrível é o gramado de Moça Bonita, que tá lá todo queimado. Horrível é o gramado do Elci Rezende, em Boa Vida. Até que não é nem tanto não, em Saquarema o gramado é até bom. Mas horrível é o gramado do Estádio do Trabalhador, nem sei também. Mas falando assim, horrível são esses gramados aqui do Rio de Janeiro. O Estádio Nacional de Brasília, um estádio de R$1 bilhão, um estádio que não tem jogo recorrentemente, ou seja, não tá prejudicado pela quantidade de jogo, não tava com um gramado horrível não, ele tava um pasto. E tava todo mundo focando na área que o Rodolfo agarrou no primeiro tempo, né, que foi aquela área que tava parecendo um garrafão de basquete, que tava com placa de grama pra um lado e placa de grama pro outro, tava todo mundo focando naquela área. Mas a linha de fundo do outro gol, do gol que o Fernando Miguel agarrou no primeiro tempo, aquela parte ali ao lado esquerdo ali pra quem tá atacando, aquilo dali era um risco absurdo, E me admira muito o Vasco ter levado um jogo pra lá e olha, eu confesso, eu não torci pra isso não torci pra isso acontecer. Mas se acontecesse, eu queria ver muito a postura do Vasco. O Vasco tem um garoto lá chamado Marrone, jogou bem pra caramba, é uma joia e etc. E aí teve uma bola, eu acho que foi ele, foi lançada, ele tava até ganhando a frente do zagueiro do Fluminense, que não é muito difícil ganhar a frente de Nathan Ribeiro, mas ele ganhou a
frente e ele tropeçou na areia e caiu, e na hora que ele cai, o joelho dele vira, e ele não se machucou. Eu queria ver muita postura do Vasco caso esse garoto se machucasse e acontecesse como aconteceu com o Calazans, por exemplo, ficar 8 meses fora. Eu queria ver muito a postura do Vasco, porque é uma vergonha absurda. E eu falei no meio do jogo, quando eu vi, teve um lance do Calazans, que ele deu um carrinho e a linha acabava aqui, e logo atrás, tinha placas de grama solta. Eles botaram areia e botaram placa de grama. O Calazans dá um carrinho e o pé dele não se vira o tornozelo, ele quebrou o tornozelo, rompe ligamento e etc. Então assim, era um risco iminente dar alguma merda ali. Eu tava vendo acontecendo isso. E aí eu comentei com meu sogro na hora, eu falei, o Fluminense tem que aproveitar. O Fluminense não vendeu esse mando de campo. Não vendeu pra Brasília. Quem vendeu foi o Vasco. O Vasco quis jogar em Brasília. Já começa que é uma vergonha o Campeonato Carioca em Brasília. Agora, ir jogar Campeonato Carioca em Brasília pra jogar num pasto pra acabar com os jogadores, totalmente errado. E aí eu falei com o meu sogro na hora, eu falei, o Fluminense tem que acabar o jogo e meter o pau no Vasco com isso aí. Falar que isso é uma vergonha e na verdade tinha que ter entrado com o time reserva e falar, não vou botar os principais jogadores pra jogar nesse pasto aí não. Já tinha que ter feito isso antes. Já achei um risco entrar com os principais jogadores do Fluminense. Botaram um risco daquele lá. Nem o jogador de sub-17 merece jogar naquilo. E fica uma pergunta ainda também dentro dessa questão toda. Por que o barulho tá muito pequeno? Eu falei lá no início que o barulho tava muito pequeno. Imagina só se é o Flamengo, o Vasco e o Flamengo que vai pra Brasília. O que não ia ter gente falando assim, 75 milhões de Arrascaeta tá nesse gramado. 1,5 milhão de Gabigol tá aí. Imagina se machuca. O prejuízo vai ficar com o Flamengo. Por que ninguém tá falando essa merda também quando é o Fluminense agora? Isso é uma vergonha. É uma vergonha absurda. Mais vergonhoso do que o pênalti não marcado, a arbitragem ridícula do juiz do jogo. Do juiz não, do quinteto, sexteto, sei lá quantos são, de arbitragem. Porque todos eles foram muito omissos. Mais ridículo do que isso é o gramado de Brasília, é poder ter um jogo no gramado de Brasília dessa forma. Ainda mais sendo venda de mando de campo. Se fosse o Campeonato Brasiliense, eles estão lá, é o estádio que tem, mandante, não gostou, interdito. Agora, sair do Rio pra jogar Carioca em Brasília dessa forma, eu gostaria muito de saber a posição, tanto se o Vasco tivesse jogador machucado, como eu falei, ou se fosse o Flamengo jogando contra com seus investimentos quase bilionários. Mas aí colocaram, na saída, aí eu não perdi ali logo depois que acabou o jogo, eu não vi coletivo, não vi nada, só fui ver as coisas hoje, e aí eu descobri que o Abad reclamou. O Fluminense tem que sair do Campeonato Carioca, isso vai acontecer, então assim, sair do Campeonato Carioca, obviamente que não. O Fluminense pode abandonar a Taça Rio, e aí é o que eu acho certo. O Fluminense nessa semana ele tem, terça-feira, um jogo no Piauí contra o River, ou seja, um mata-mata, que na verdade é um mata-mata de um jogo só, importantíssimo pra temporada. O Fluminense vai dar a vida nesse jogo, talvez até seja fácil, talvez seja mais difícil, mas o empate é do Fluminense. Então assim, o Fluminense vai se entregar bastante no jogo, provavelmente deve ganhar ali, se classificar, é o que a gente espera. E aí chega no domingo, provavelmente, tem uma semifinal. E muita gente tá falando que era contra o Flamengo, mas ainda há uma chance relativa ainda de não ser Fla-Flu, porque eu tô lançando esse vídeo aqui, talvez isso seja um tiro no pé, porque tô lançando esse vídeo bem pertinho do horário já dos jogos, dos jogos do Flamengo e do jogo do Bangu. Mas ali uma vitória do Bangu, uma derrota do Flamengo, eles já empatam em tudo, empatam em saldo, só vai ficar na diferença dos gols pró. Ou seja, o Flamengo perder hoje e o Bangu ganhar, pode dar Bangu em primeiro ainda. Mas enfim, eu corto essa parte aqui. Se isso não aconteceu, era só porque podia acontecer. Mas aí tem muita gente falando, né? Tem Fla-Flu, provavelmente um Fla-Flu no domingo, e quarta-feira tem estreia na Sul-Americana. Aí você para pra pensar, o Fluminense vai botar no campeonato falido, vai vender esse pra onde? Pra Manaus? Só pra saber, semifinal pode ser em Manaus, né? Porque aí vai botar no campeonato falido, o Fluminense já tem uma pontuação, já tem 10 pontos, dificilmente o Fluminense vai ficar fora da semifinal no ranking ali de melhores campanhas. Então, eu sou adepto disso. Abandona daqui pra frente, só volta a jogar lá na semifinal. Lá na semifinal do Carioca mesmo, volta a jogar. Daqui pra frente é time reserva, time sub-23, contratou alguns jogadores sub-23. Então, aproveita. O sub-20 do Fluminense ainda tá voltando, né, de férias, etc. Então, assim, não teria um lastro de jogadores sub-20, mas assim, bota o time, porque o Fluminense tem agora. Essa semana tem River, na semana que vem, na quarta que vem, tem Sul-Americana contra o Antofagasta, aí na outra semana não tem, e na outra semana já tem Antofagasta de novo, a volta lá no Chile. Aí você vai ficar botando o Fluminense pra jogar em pastos, igual de Brasília. Vai ficar botando pra viajar pra Macaé pra enfrentar o tal time. Aí viaja até Volta Redonda, pra pegar a Volta Redonda. Então os jogadores mortos, jogando quarto domingo, pra um campeonato que não serve de nada. Porque, convenhamos, a gente gosta do Carioca porque o time tá jogando com o time titular. Porque a hora que o Fluminense fizer, como o Atlético Paranaense fez, que ó, é meu sub-23 e ó,
pode perder em casa pro Coritiba, e eu não vou ficar, meu Deus, é meu time sub-23. E se a gente for campeão do sub-23, a hora que isso acontecer, o Carioca deixa de perder importância pro Fluminense. E aí, assim, se a gente ganhar, a gente ganha com o sub-23. Se a gente perder, a gente tá treinando pra Sul-Americana, pra Copa do Brasil, e não tá perdendo nossos principais jogadores, e, enfim, correndo riscos como a gente corre de perder algum jogador pra temporada inteira. Esse era um manifesto, era algo que eu precisava dizer. Pode ser até que eu tenha esquecido alguns pontos aqui, mas a gente debate mais amanhã, tem Giro de Notícias. Não esquece de assistir lá o vídeo com o Marcelo Pitaluga. Se você apertar aqui no card agora, independente do vídeo que esteja aparecendo, vai aparecer lá o do Marcelo Pitaluga aqui do lado também. Você vai lá e assiste. Não esquece de apoiar no Padrim. Já coloquei todo mundo que entrou aí no final de semana, já está no grupo do Padrim lá do Fluminense, lá no Raiz Tricolor, Padrim do Raiz Tricolor, lá no grupo que mais fala de Fluminense, o grupo dos consultores lá no WhatsApp. Beleza? Muito obrigado a todos, saudações tricolores e até a próxima.